Eu queria compartilhar essa passagem de Mateus 8, 23 ao 27. E a palavra do Senhor vai dizer assim, em seguida, vou esperar todo mundo se localizar, tá? A palavra diz assim, a palavra do Senhor diz, em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus não dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles, que até o vento e o mar lhe obedecem. Bom, essa passagem aí, ela acontece logo depois que Jesus ele desce do monte, onde ele ministrou, fez uma ministração sobre as bem-aventuranças, e a partir do momento que ele desce, ele vai até Cafarnaum, na casa de Pedro. E nesse caminho ele começa a realizar alguns sinais, algumas maravilhas, ele começa a curar as pessoas, fazer libertação, até que chega na casa de Pedro. E na casa de Pedro ele vê que a sogra de Pedro está enferma. E ele vai e Jesus cura a sogra de Pedro. E aí, a partir do momento que ele cura a sogra de Pedro, a vizinhança toma conhecimento e as pessoas vão ao encontro de Jesus, pedindo para interceder, para fazer na vida dela. Até que em determinado momento, Jesus se vê no meio da multidão e ele pede aos seus discípulos para que atravessem para o outro lado, para o outro lado do mar, né? Para outra mar. E aí, analisando essa passagem aqui, eu entendi, né, que essa passagem ela vem também nos ensinar algumas coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Né? Então, a partir do momento que Jesus e seus discípulos eles entram no barco para ir até a outra margem, né? A palavra diz assim nesse primeiro trecho. Né? Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. Então, pegando esse trecho aqui, o ensinamento que eu consegui tirar dessa parte é que Jesus entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. Se são discípulos, são seguidores de Jesus. A palavra não diz que tinha gente de fora, que tinha outras pessoas que estavam passando ali. Não. Eu entendi aqui que a palavra, ela se refere a uma relação entre os seguidores e discípulos de Jesus e Jesus. Então, nesse primeiro trecho, eu consegui extrair esse primeiro ensinamento, né? Que Jesus e os seguidores entraram no barco. A partir daí, os discípulos de Jesus foram navegando até a margem do outro lado, quando que na sequência da mensagem aqui, da palavra, a palavra diz assim, ó, de repente veio sobre o mar uma tempestade violenta. E aí eu entendi que de repente quer dizer uma coisa que não é programada, que as pessoas não esperavam, né? Então Jesus e seus discípulos estavam navegando em direção a outra mar, quando de repente, ou seja, de forma não programada, veio sobre o mar uma tempestade violenta. Então a palavra não está dizendo que veio uma marola, a palavra não está dizendo que veio uma chuvinha, a palavra não está dizendo que veio um vento fraco. A palavra está dizendo que veio uma tempestade violenta. E muitas vezes é assim nas nossas vidas, né? Como seguidores de Jesus, nós estamos ali navegando em um mar calmo, quando de repente, de uma hora para outra, se a gente se planejar, a gente se depara com algum problema, com alguma situação que a princípio parece uma situação aterrorizadora. Né? E aí, a palavra vai continuar dizendo que Jesus, no entanto, dormia. Jesus, no entanto, dormia. Então, os discípulos estavam lá dentro daquele barco, se afligiram com a circunstância
circunstâncias, olharam com olhos naturais, se afligiram com a circunstância, né? E começaram a clamar ao Senhor, salva-nos, pensando talvez que ali, talvez eles morreriam. A partir do momento que eles começaram a clamar, a palavra vai dizer aqui que Jesus, ele acorda, e a primeira coisa que ele fala com os seus discípulos é o seguinte: por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a fé de vocês? E logo em seguida ele repreende a tempestade, e a palavra vai dizer que dali para frente houve então grande calmaria. Então, a gente analisando essa circunstância, a gente pode entender que Jesus não estava ali negligenciando a situação, muito menos não dá atenção. Jesus estava dormindo porque ele tinha o controle de tudo. E ele também tenta ensinar os discípulos como eles deveriam se tratar naquelas circunstâncias. Se você pegar como Jesus reagiu, como os discípulos, os seguidores reagiram, os discípulos logo eles se afligiram. E Jesus, no entanto, permaneceu dormindo, permaneceu descansando, mesmo mediante a tempestade. E logo em seguida, e a gente pode observar aqui que quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz, ele enxerga a situação da tempestade, mas ele não repreende a tempestade de imediato. A primeira coisa que ele faz é ensinar os seus discípulos, que é: por que vocês estão com medo? Né? Como é pequena a fé de vocês? Então Jesus está ensinando a eles que Jesus estava no barco com eles, então eles não deveriam ter se afligido. Né? E na sequência, então, Jesus atende o clamor dos seus discípulos, repreende a tempestade e assim houve grande calmaria. E aí as duas coisas aqui que eu quero deixar aqui de aprendizado dos irmãos é que nós não devemos temer a tempestade alguma quando Jesus estiver no nosso barco, porque ele sempre vai estar no controle de tudo. Às vezes ele pode até parecer que está dormindo, mas ele sempre vai estar no controle de tudo. E a segunda conclusão que eu trago para vocês é que Jesus também responde o nosso clamor, sempre que nós clamamos, e ele entra com providência em nossas causas. E assim eu agradeço a oportunidade. Graças a Deus.